Eu sei que é triste eu ter que vir aqui comentar a última do Monark, ou do Constantino, ou da Carla Zambelli, ou do Olavo de Carvalho, ou de quem quer que seja, né? Nando Moura, Mamãe Falei. Eu sei que é triste ter que fazer isso. Quando eu faço um vídeo, né, sobre algumas falas dessas pessoas, sobre algumas ideias que eles propagam, sempre tem quem apareça aqui e fale assim, não dê palco para essas pessoas. Só que aí que tá o ponto. Eles já têm o palco, eles já têm os holofotes, eles já têm o microfone, eles estão aí falando e eles já estão pautando o debate. Eu acho que o que cabe a nós é, nessas circunstâncias, compreender a relevância que eles conquistaram nesse debate público e quando a ideia é esdrúxula, estapafúrdia, absurda, mentirosa, falsa, ridícula, é vir aqui e expor e falar a real. Eu acho que é isso que é nossa tarefa. O debate já está sendo pautado, a gente está reagindo, e a gente está reagindo há um bom tempo, inclusive, porque nesse momento, não sei se vocês perceberam, a gente está nas mais profundas das trevas obscurantistas. São teorias conspiratórias conquistando o debate, são maluquices, são falas pavorosas, é um genocida no poder, então a gente já está no buraco. Agora a gente tem que se arrastar para fora desse buraco e é isso que a gente faz. Então eles já pautam o debate. A gente está aqui tentando manter um pouco de razoabilidade em meio a esse caos. E eu falo isso porque a gente tem mais uma do Monark, né? A gente tem mais uma dele e ontem foi um assunto que reverberou na internet. Mas antes de falar sobre esse assunto, já curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano e também deixe seu comentário dando uma boa tarde, como é que vocês estão por aí, me conte aí no comentário e vamos falar sobre a última do Monark. E só uma observação, porque eu estou com a alergia atacada hoje, né? Então assim, é uma fala e um espirro, uma fala e um espirro. O negócio tá feio hoje aqui. Bem, qual foi o rolo? O Monark estava reclamando na internet sobre censura na internet, né, sobre a falta de liberdade na internet. E daí ele publicou o seguinte, que ele publicou uma série de tweets meio desconjuntados, isso acabou gerando uma reação gigantesca. Né? Ele publicou o seguinte, YouTube hoje é uma plataforma que trabalha para diminuir a liberdade de expressão dos seus usuários. Eles querem criar um ambiente onde você tem medo de falar o que pensa. Liberdade de expressão é permitir opiniões que você discorda sejam ditas. Hoje, YouTube não tem essa postura. Daí ele prossegue, né? É impossível uma internet livre onde apenas a verdade seja dita. Vida sem liberdade é prisão. É triste ver como o medo infestou o coração da juventude. Eles estão dispostos a entregar todos os seus direitos a burocratas bonzinhos para que eles os protejam desse mundo cruel. Continua, né? Ele continua, ele tava on fire ontem. Ei, vamos banir a mentira da internet? Vamos, eba! Tá, como? Já sei, vamos criar o Tribunal da Verdade, pega os bilionários, donos das empresas de internet e deixa que eles decidem que está mentindo ou não. Quem está mentindo, né? Quem está mentindo ou não. Gostou da ideia? Não. Pois é mais ou menos isso que está acontecendo agora. E daí ele passou a retweetar o Glenn Greenwald, que apareceu no debate, né? Porque o Glenn Greenwald, ele vem, né, desse modo, né, desse cenário, desse framework norte-americano com essa noção de livre expressão quase restrita, que é algo excepcional, como a gente vai ver mais adiante. Joga o Glenn Greenwald no meio aqui, e daí esse debate pegou fogo, né? Pegou fogo na internet ontem, as pessoas falando sobre livre expressão na internet, sobre controlar fake news, controlar mentiras, sobre o poder das big techs, ou seja, virou uma brigaiada sem fim na internet. De fato, o debate ele é relevante porque isso afeta a comunicação, isso afeta a construção do debate público, afeta a construção da verdade, inclusive, né? Afeta a nossa vida. Então, esse é um debate importante, embora, como quase tudo que vem do Monark, porque eu não me recordo de nenhum momento no qual ele tenha acertado no tom, mas como quase tudo vem do Monark, o modo como ele se expressa é muito ruim, é muito, sabe, juvenil, inclusive, né? Essa noção que ele tem de liberdade é totalmente juvenil. É como se você pudesse ser livre, sabe, independentemente dos outros, né? Inclusive eu tô lendo agora, nesse momento, tô relendo, né, o Contrato Social do Rousseau, que fala justamente sobre isso. Como no contrato social que a gente vive, né, que é a sociedade na qual a gente vive, que é um contrato implícito, na verdade, nesse contrato social no qual a gente vive, a gente abre mão da independência, a gente abre mão de poder fazer o que a gente bem entender, para poder ter, entre aspas, a liberdade que nos é concedida no interior da sociedade. Então, é uma liberdade com seus limites, obviamente. E daí, como eu falei, você tem o Glenn Greenwald, que sempre participa desse tipo de debate também sobre livre expressão,
e que está inserido numa noção bastante ampla de free speech, né, de livre expressão norte-americana, que não é a realidade da vasta maioria dos países, né? A vasta maioria dos países do planeta tem noções muito mais restritas de livre expressão do que acontece nos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos também tenham suas restrições, né? Pornografia, por exemplo. Pornografia não está prevista na livre expressão norte-americana. Apologia ao terrorismo, por exemplo, também não está. Vamos falar um pouquinho sobre essa noção de livre expressão na internet e como isso, essa noção juvenil, né, do Monark, de que você tem que falar tudo mesmo e não há liberdade se não houver mentira junto com isso, né, não há liberdade se só houver verdade na internet, como isso tem prejudicado completamente, não apenas o debate público, mas a nossa compreensão da realidade, a nossa percepção do mundo. Porque o que acontece? A noção de livre expressão, ela é, no modo como ela se configura hoje, ela é relativamente recente na história da humanidade. Já havia debates sobre livre expressão, né, sabe, na Grécia Antiga, claro, de outro modo, mas já havia esse tipo de debate, já havia esse debate em certos momentos na Idade Média, mas isso se dá principalmente do Iluminismo em diante. Então, esse modelo de livre expressão é algo do século XVII, XVIII, com a Constituição do Estado moderno, ou seja, é algo bastante recente. Então, antes disso, em certas nações, em certos países, em certos impérios, em certos reinados, falar em livre expressão seria risível, seria algo ridículo, né? Não sei se vocês viram o Game of Thrones, mas no último episódio, um dos personagens propõe lá, o Sam propõe que se faça uma democracia lá em Westeros. E os outros reis olham aquilo ali e começam a gargalhar, começam a rir, porque é ridículo que alguém proponha para os reis, para os governantes, para os monarcas, proponham um modelo democrático no qual o povo possa escolher seus representantes. Então, é quase isso, né? Se antes desse período iluminista, se alguém propusesse livre expressão, seria visto com horror, né? Tipo, que o povo possa se expressar, que absurdo. Mas há uma mudança de pensamento, o pensamento se transforma, né? Então, assim, cada época tem o seu conjunto de pensamento e modos de pensar a realidade, e esse é um ponto interessante quando você lê o Foucault, no livro dele, As Palavras e as Coisas, ele mostra justamente essas rupturas de forma de pensamento, momentos da história da humanidade no qual você tem relações discursivas e de pensamento que estabelecem a realidade e aquilo que a gente pode conhecer, aquilo que a gente pode falar, e depois isso muda, então são rupturas de formas de pensamento. Então há uma ruptura na forma de pensamento e de um ponto em diante começa a ter essa noção de que, bem, a gente tem que se expressar livremente, a gente tem que ter esse direito, essa liberdade de poder falar o que a gente bem entender. E o debate público vai filtrar o que é bom, o que é relevante, daquilo que é prejudicial, daquilo que é nocivo. A gente pode certamente atribuir esse movimento, né, em prol da livre expressão, a gente pode atribuir isso à invenção da imprensa, certamente. Muita gente começa a publicar livros, muitos livreiros surgem, muita gente começa a publicar panfletos, e isso vai gerando, sabe, um rico debate intelectual com as mais distintas posições, e aí se compreende naquele momento como era crucial que essas posições divergentes estivessem, sabe, interagindo e, sabe, lutando por posições. Então foi um momento de ebulição intelectual, de efervescência intelectual, e as pessoas compreenderam como era importante essa livre expressão. E durante muito tempo foi assim. Durante muito tempo houve esse embate de ideias que levou a um enriquecimento, sabe, cultural, intelectual, inclusive moral, a gente pode dizer. Mas a gente tem que pensar no contexto. A gente tinha um momento no qual havia vários gargalos de informação, vários gargalos dessa livre expressão, ou seja, se você queria se expressar, você tinha que publicar um livro. Para você publicar um livro, você tinha que ter alguém que publicasse sua obra, algum editor que publicasse sua obra, ou algum jornal que publicasse. Então havia filtros, havia gargalos que, de certo modo, faziam uma triagem prévia já do que era minimamente razoável nesse debate público. Embora sempre houvesse ideias esdrúxulas também, né? Sempre houve ideias complicadas nesse debate, mas havia filtros, havia gargalos de comunicação. E além disso, que obviamente também pensando, né, no cenário no qual havia uma elite, por exemplo, intelectual, né, uma elite letrada que tinha acesso à publicação e à alfabetização, e uma vasta massa que era iletrada, você pode imaginar que esse debate público, essa livre expressão, sempre esteve, de um modo ou de outro, mais ou menos restrita a uma elite culta. Normalmente. Mesmo se essa elite culta fosse progressista ou fosse de esquerda, né, pensando já em termos mais atuais, era uma elite. Não era a massa publicando, não era a massa participando desse debate. Como diria Humberto Eco, né, o idiota da vila. Não era o idiota da vila participando. Havia uma elite minimamente letrada, intelectualizada e capaz de participar desse debate. Isso vai mudando no século XX, isso vai se tornando mais popular, o debate vai se ampliando, novas vozes vão entrando nesse debate, então o jogo vai mudando um pouquinho ao longo desses últimos anos.
Com o advento da internet, as regras mudam drasticamente. Então a gente tem que pensar que a internet democratizou a possibilidade de expressão das pessoas, e isso muito mais com as redes sociais. Então o mundo que a gente vive hoje, esse mundo de comunicação no qual a gente está inserido, com o YouTube, com o Twitter, com o Facebook, com o WhatsApp, com o Telegram, com um monte de redes sociais, tanto abertas, né, na qual todo mundo pode assistir ou presenciar ou participar do debate, quanto aquelas são privadas, esse mundo não está regido, não funciona, não opera sob as mesmas regras que operou a livre expressão durante os séculos 17 até o século 20. É um novo jogo, é uma nova realidade, com novos elementos, com coisas que a gente nem sequer compreende muitas vezes. Quem acha que na internet que as coisas são livres, quem acha que você pode publicar o que você bem quiser aqui na internet e isso vai chegar nas pessoas, não tem compreensão de como operam os algoritmos da internet. Porque a gente está sujeito a mecanismos aqui internos, as redes sociais, que fazem uma triagem desse conteúdo pra gente, de modo que a gente nem sequer compreende, que a gente nem sequer sabe como funciona. Ou seja, você recebe no seu feed de notícias, no Facebook ou aqui no YouTube, você recebe uma recomendação que não é feita de modo transparente. Isso direciona seu comportamento na internet para que você consuma conteúdos que engajem, né, que te envolvam, que te mantenham aqui aprisionado na internet. Então, assim, a gente não é livre, de maneira nenhuma. Nem a comunicação é livre no sentido mais, sabe, legal do termo, porque há seus limites, obviamente, né? A livre expressão tem seus limites no Brasil, na Europa, em muitos locais do mundo há restrições à livre expressão. A gente nem sequer é livre nesse sentido, como a gente nem sequer é livre para poder escolher aquilo que a gente vai receber nessas redes sociais, aquilo que nos é dado pelas redes sociais. Então, se você acha que há algum tipo de autonomia nossa nesse ambiente, você está muito enganado. A gente é, de certo modo, alvos de mecanismos que a gente não conhece. O que é diferente, por exemplo, de como operava o Orkut. O Orkut, você entrava lá nos grupos, né, nos fóruns do Orkut, e ali estava todo o conteúdo que foi publicado. Se você fosse passando página a página, você tinha acesso a tudo que foi publicado. Então, assim, você fazia a triagem, você entrava nas conversas, você entrava nas discussões, você escolhia o que você queria ler. No nosso feed de notícia do Facebook, não é assim. Você não tem acesso a tudo que foi publicado por seus amigos. Você tem acesso a um recorte feito por algoritmos. Você é direcionado para o conteúdo. Não é você que escolhe o conteúdo que você quer ler, ou assistir, ou consumir. Você é direcionado para isso. Provavelmente você caiu em algum vídeo meu aqui porque o YouTube te recomendou com base no seu comportamento na internet. Em algum momento, algum vídeo meu apareceu na sua aba de recomendados, você devia assistir algum outro canal relacionado e você, eu vou ver isso aqui. Então, embora você tenha escolhido assistir esse vídeo, a recomendação para você, para que fosse para a tua aba, não foi sua. Eu vou procurar um canal que falasse desses assuntos. Você foi induzido a parar aqui. Então essa própria noção de liberdade hoje, ela é muito frágil, ela é muito antiquada, inclusive, porque não representa o modo como as relações se dão nesse mundo. Então, o primeiro ponto. As ideias, o modo como a gente entende a realidade, isso depende, obviamente, da história e de relações históricas que se dão nesses períodos. Então, assim, se durante um momento a livre expressão ela foi considerada como um direito, uma liberdade essencial, inalienável, é porque você tinha condições para que aquilo ali se desse daquele modo. Hoje em dia, embora também seja um valor e a gente deva defender a livre expressão, as relações são distintas e estão se transformando. Então, assim, já não há mais os gargalos e os filtros que haviam anteriormente. Claro, tem na imprensa, tem nas editoras, tem na televisão, tem nos rádios. Eles já fazem uma triagem para selecionar aquilo que eles querem te dar. Quando a Globo seleciona certos artistas, certos atores, certos jornalistas, fazem uma triagem daquilo que eles acham que ele merece, né, aquilo que representa os valores da empresa. Então, há uma triagem, mas na internet não há essa triagem. Na internet vai qualquer lixo, né? Qualquer coisa que quiser publicar aqui, publica. Então, assim, é uma avalanche de informação. No passado, você tinha uma escassez de informação. Você tinha muitas pessoas, muitos consumidores, muitos usuários, uma audiência gigantesca e poucos comunicadores, poucos criadores. Então havia uma escassez de informação. Poucos livros eram publicados por ano, poucos jornais eram publicados, havia uma escassez de informação, havia uma restrição da informação. E muita demanda. E hoje em dia é o contrário. Hoje em dia tem uma abundância, uma superabundância de informação, é o tempo todo, né, uma informação infinita, e há uma escassez de atenção, há uma escassez de capacidade de assimilar essa informação. Então, assim, nós, individualmente, jamais seríamos capazes de poder saber, por exemplo, só para citar aqui um exemplo, conseguir ler todos os livros importantes publicados no ano no mundo. É impossível, é impossível. São milhares e milhares de livros publicados nos mais distintos países. Se fosse pensar, esse mesmo cenário, sei lá, 200 anos atrás, era totalmente diferente. Você tinha
poucos livros publicados por ano, e assim você, claro, embora fosse muita coisa ainda, você ainda poderia assimilar aquilo que era relevante. Hoje em dia já não dá mais. Você não consegue assistir as séries, você não consegue assistir os filmes, você não consegue ouvir as músicas, porque é muita coisa, é uma superabundância de conteúdo. E isso faz com que seja impossível fazer uma triagem daquilo que é relevante, daquilo que não é, daquilo que é verdadeiro, daquilo que não é, daquilo que é factual, daquilo que não é, daquilo que é benigno para a sociedade e aquilo que é maléfico para a sociedade, aquilo que é prejudicial para a sociedade. E daí a gente percebe como essas informações, do modo como elas são veiculadas, as informações maliciosas, as informações prejudiciais, conspiratórias, elas acabam, por sua própria natureza sensacionalista, elas acabam sufocando aquilo que é real. E aqui a gente fala de mecanismos psicológicos nossos, do modo como nossa mente opera em certos gatilhos que são disparados com base em certo tipo de informação. Então, assim, quando chega uma informação com, sei lá, caps lock, né, tudo em maiúscula, isso dispara alguma coisa na gente e a gente tende a ler aquela notícia, aquela informação, aquele recado. E quando agentes mal intencionados participam desse debate público, eles são capazes de usar essas ferramentas para distorcer o debate público, para atrapalhar. Quando se fala na possibilidade de criminalizar fake news ou de punir quem publica informações falsas, tem a ver com essa noção de que o mundo hoje já mudou e o modo como a gente se relaciona com a informação também se transformou. É claro que a gente deve ficar preocupado quando se pensa assim, quem vai fazer essa triagem? Quem vai selecionar esse conteúdo? Quem vai criminalizar? Quem vai punir essas pessoas? É óbvio que a gente não quer que quem faça isso sejam, executivos do Google, executivos do Facebook, porque essas pessoas, o que eles pensam é lucro. Eles não estão nem aí para um debate público rico, verídico, importante. Eles não estão nem aí para isso. Eles estão pensando no lucro e na expansão da empresa. E é aí que entra a questão da regulamentação dos estados, dos governos, que esse debate seja transferido para a esfera pública, para que esses órgãos de regulamentação estatais sejam capazes de regulamentar um modo de comunicação na internet e desse modo haver algum tipo de transparência, para que a gente compreenda o que a gente está recebendo. Porque a questão não é apenas a informação prejudicial. O crucial aqui, eu acho que é o nocivo, é como essa informação nociva, tóxica, é veiculada. Se a gente tem, por exemplo, certas figuras pautando o debate hoje, em grande parte é devido a esse algoritmo que faz com que essa informação suba nesse ranking de informação, faz com que essa informação suba, chegue à audiência, e aquilo que é relevante, aquilo que é factual, verdadeiro, desapareça. Porque antes, quando você tinha esse debate público, livre, mas ainda limitado, era muito mais fácil com que, o intelectual viesse aqui e mostrasse, olha só, isso aqui é besteira, isso aqui é falso, isso aqui não tem valor. E como havia escassez de informação, isso aqui vinha para o topo. Hoje em dia já não são mais essas regras. As coisas mudaram. Como eu falei, a noção do Monark sobre livre expressão é bastante juvenil, porque ele pensa no modelo de sociedade, de mundo, que não existe mais. A gente já falou aqui sobre a segunda emenda da Constituição norte-americana, sobre como na Constituição americana eles preveem o porte de arma. E isso é importante para os americanos. E aquilo ali foi escrito no século XVIII, que era um mundo diferente. Era um mundo no qual a arma do exército e a arma do camponês eram as mesmas armas. Quando se fala em estar armado para resistir à tirania, fazia muito sentido em 1795. Fazia muito sentido no século XVIII, porque o camponês armado tinha poder para derrubar um rei, porque as armas eram idênticas. E isso aqui já hoje não faz sentido. E nessa mesma lógica, pensar na livre expressão do século XVIII, 1790, não tem as mesmas regras, os mesmos elementos do que a livre expressão no século XXI. Porque o jogo mudou. As armas hoje de comunicação são distintas das armas de comunicação do século XVIII. Hoje em dia você tem pessoas mal intencionadas que sabem como manipular essa plataforma aqui, usar isso aqui para os seus próprios interesses, sejam interesses econômicos ou políticos. E daí nós, cidadãos normais, que estamos armados com o nosso mosquete do século XVIII, estamos tentando enfrentar uma máquina gigantesca, automatizada, bilionária, capaz de moldar nossa percepção sobre o mundo. Então, esse debate sobre livre expressão não deve ser encerrado, obviamente, mas ele deve ser transplantado para o contexto atual do século XXI, compreender como essa livre expressão deve coexistir com o mundo no qual a gente está saturado de informação e as pessoas não sabem mais distinguir o que é relevante daquilo que não é. Isso já foi possível, hoje já é muito mais complicado. Então é nesse nível que o debate tem que acontecer, não nessa noção juvenil, tem que ser livre, ou vamos vir aqui e falar tudo que a gente quer falar sem nenhum tipo de restrição. Tem que ser atualizado esse debate, tem que ser trazido para hoje. Nesse mundo de hoje, o que a gente pode fazer? É um outro tipo de debate, é uma outra natureza de compreensão da livre expressão e da realidade. E certamente, nesse sentido aqui, eu não sei, eu tenho certas dúvidas se o monarca consegue compreender o que está acontecendo.
Aí, sinceramente, eu não sei. Mas quero saber de vocês. Quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre a questão da livre expressão. Se faz sentido 2021, com redes sociais, abarrotada, bilhões de pessoas publicando aqui, se faz sentido operar nesse debate de livre expressão como se operava no século XVIII, quando os pais fundadores dos Estados Unidos foram lá e redigiram a Constituição norte-americana. Se faz sentido a gente pensar o mundo real hoje do mesmo modo como se pensava o mundo no século XVIII. Eu acho que é difícil, eu acho que não tem como, mas o que vocês acham? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Abração e até mais. Tchau. Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse grande amigo. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para todos e todas vocês. No dia 28 de outubro, a gente tem uma aula absolutamente incrível e imperdível, onde eu vou ensinar para vocês em menos de 1 hora quais os 2 únicos tipos de investimento que existem. Vocês vão sair dessa aula assim, prontos para poder navegar no mercado financeiro sem ser passados para trás por bancos ou corretoras. E para você participar é muito simples. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente poder participar. Não perde essa aula não, vai ser uma transformação na sua caminhada financeira. E aproveita para chamar seus amigos e amigas também. Todo mundo tem que assistir essa aula.